guardar a oportunidade de pregar uma genealogia em outro momento, não vai ser hoje. Lembrem que saímos de capítulo 6 e estávamos ouvindo esta conversa entre Moisés e Deus. Deus estava a afirmar a sua bondade, seu plano para com Moisés. Moisés ainda está na dúvida se ele quer fazer este negócio ou não. Então nós pulamos até o versículo 28, Êxodo 6, versículo 28, onde lemos o seguinte: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Semana passada, voltando para casa depois do culto, meu filho disse: nossa, pai, como que custou para Moisés obedecer a Deus, né? Temos visto isso até este momento. Capítulo 7, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: veja o que eu o constituí como Deus sobre Faraó, seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu, porém, porei a mão sobre Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com o Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando Faraó lhes dizer, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Algumas peças de informação interessante aqui. Vemos que o interesse de Deus para com os seus prodígios e manifestações é para trazer juízo. Isso é o final de verso 4. Deus está agindo no Egito como o justo juiz das nações. Outra coisa, nós também percebemos é que aquela cena dentro da sala do trono de Faraó deveria ter sido uma cena horrível. Não sei quantos serpentes eram, quantos outros, não diz o número, mas é mais de um, mesmo se fosse duas varas só e agora são mais duas serpentes. É uma cena para colocar frio na barriga de qualquer um, eu imagino. Nós temos trabalhado este aspecto importante até aqui
na história e é tema que ouviremos ainda mais vezes, irmãos. Faraó se achou. Ele era um homem muito orgulhoso e ele vai lutar contra Deus para não entregar a liberdade dos hebreus, porque ele não quer que outro tenha a glória que ele mesmo tem. Estamos vendo uma luta por glória. A questão do jogo no Egito é a questão doxológica. E por isso, aqui em capítulo 7, Deus fala que ele está julgando, ele vai fazer suas manifestações, milagres. Isso é capítulo 7, verso 5. Olha, capítulo 6, verso 7, o versículo que lemos semana passada. Deus falando para Moisés, não visando o Egito, mas sim o povo hebreu no Egito. Eu os tomarei por meu povo, serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou dos trabalhos passados no Egito. Ou seja, estas maravilhas todas serviram também para estampar na consciência dos hebreus que o Deus deles é o maior, o único de todos os deuses. E isso tem que ficar gravado no seu coração, como tem que ficar gravado em nossos corações também. Nós voltamos ainda mais e vemos isso no primeiro momento em que Deus chamou Abraão, capítulo 3, verso 20. Isso foi no início, ainda na sarça ali, quando Deus falou para Moisés: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Então nós precisamos ver quem é que é o rei das nações. E Êxodo ajuda a gente a entender isso um pouco. Agora, achei esta... Desculpe, era para já ter passado para esta tela, mas já vamos para a próxima. Achei esta oração que Faraó faria ao assumir o trono no Egito. Olha o que ele diria como uma oração: ó grande, ó mago, ó serpente ardente, que todos me temem como temem a ti, que todos maravilham de mim como maravilham de ti, que possa reinar sendo o líder dos viventes, que eu seja poderoso, o líder dos espíritos. Desafiar na mente de Faraó, desafiar Faraó era desafiar o Deus, o líder dos vivos e dos mortos, dos viventes e dos espíritos. Assim, duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, ao observar, refletir mais uma vez sobre a vida de Moisés, lembramos que é sempre melhor crer no Senhor. É sempre melhor crer no Senhor, mesmo quando não sentimos ou quando não queremos. Mesmo sem vontade, é sempre melhor confiar no Senhor. Moisés foi ao Faraó, nós trabalhamos essa ideia, essa parte da história semana passada. Moisés foi ao Faraó e, como se fosse ele, pegar a sua vara e mexer ali no ninho dos serpentes, e saiu um monstro daquele ninho que ele não estava esperando ver, e ele ficou mordido. Nós usamos esta linguagem. E Moisés, depois de toda aquela experiência de capítulo 5, volta a reclamar a Deus, e ele acusou Deus de ser indiferente, negligente e maldoso. Ele estava dizendo que Deus estava ausente ou incapaz de fazer aquilo que Deus queria
que ele fizesse. Então Moisés estava nessa acusação contra Deus. Deus infiel, incapaz, indiferente, negligente ao respeito daquilo que ele mandou Moisés fazer, e a situação ficou pior do que estava antes. E ele ainda quer abandonar o projeto. Nós lemos o verso 30, capítulo 6, verso 30, mas olha de volta em versículo 12. Ainda nesta resposta a Deus, Moisés diz: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como pois me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Isso ele vem com uma resposta a Deus que havia falado para ele. Se você lembra, nós analisamos a resposta do Senhor semana passada, onde Deus incentivou a fé de Moisés, lembrando ele do seu nome, das suas promessas, da sua compaixão e da sua glória. Ele quer abandonar o processo. Moisés ainda sentiu incapaz. Verso 30, não sei falar bem, como que Faraó vai me ouvir? Mas eu acho que isso era o ponto ainda. Isso era o lugar onde Moisés precisava chegar. Era humilhante chegar diante de Faraó e ter Faraó respondendo para ele com tantas palavras grosseiras, tanta maldade no coração. Era humilhante para Moisés então ouvir as queixas, as reclamações dos seus irmãos, como ele ouviu no final de capítulo 5. Mas Moisés ainda precisava aprender que este era o ponto, que de fato Moisés era incapaz. E a sua fraqueza era terra fértil para que Deus pudesse ser glorificado. Irmãos, por aí, em muitas igrejas, hoje em dia escutamos uma outra palavra, que você tem que buscar dentro da sua força para ser uma pessoa melhor, para conseguir, para alcançar, você consegue. Mas a esperança do Evangelho é exatamente na questão que não conseguimos. Moisés era falho de falar, ele mesmo não sabia falar, ele era incapaz. O que era esperado de Moisés? Fé. Ele precisava crer e então obedecer aquilo que Deus havia ordenado a ele a fazer. Esta é a vida cristã. Afinal das contas, andamos pela fé mesmo quando não vemos que vai dar certo. Isto é a vida cristã. Andamos pela fé. Obedecemos apesar do fato de que falta-nos desejo, falta-nos sentimento. Neste momento, se justificar e dizer para Deus, eu não consigo, não é andar pela fé. O andar pela fé por Moisés, neste momento, foi de dizer a Deus, eu não sinto capaz, eu não tenho recurso para fazer aquilo que está sendo pedido de mim fazer. Entretanto, eu vou obedecer. Isto é 2 Coríntios 5, 7, porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Na verdade, a Bíblia nos ensina que nós mostramos que temos fé quando fazemos sem vontade. Eu espero que esta palavra
caia em terra fértil. Eu escuto muito de irmãos me dizendo: eu não tenho vontade de obedecer a Deus, de dizer aquilo que Deus está pedindo de mim. Isto é falta de fé. Mostramos a nossa fé quando obedecemos. Não é dizer a Deus: espere até que eu queira. Na prática, muitas vezes isso é respeitar o marido quando ele não merece. E as irmãs sabem muito mais do que eu, ou quanto que os seus maridos não merecem o respeito. Mas andamos pela fé, não porque merecem, mas porque é o que fomos ensinados a fazer. É o amor pela esposa, mesmo quando ela briga contigo. É o morrer para o direito de brigar de volta. Não porque ela merece isso, mas porque é isso que a nossa fé nos instrui a fazer. É falar a verdade, quando a verdade pode nos prejudicar. É não desistir de alguém, mesmo quando tem ferido novamente. É perdoar, mesmo quando você não deseja perdoar mais uma vez. É pedir perdão, mesmo quando você sente que isso vai acabar consigo. Isso é andar pela fé. Então nós lemos em capítulo 7 que Moisés, afinal, foi. Versículo 6, lá vai o velhinho. Uau! Interessante que Moisés deixou a idade dele para nós, né? Ele tem idade para se candidatar também como presidente dos nossos países. 80 anos. 40 anos na casa de Faraó, 40 anos no deserto. E daí Arão, com mais 83 anos, ele está ali. E agora começa essa nova jornada, esse novo projeto. Ele vai passar mais 40 anos como líder do povo de Deus. Será que Moisés não merecia, ao chegar com seus 80 anos, passar o restante da sua vida aposentado no deserto, cuidando de uma ovelha aqui, se tem vontade, e não cuidando se ele não tem vontade? Talvez viajar um pouco, conhecer outras coisas, outras pessoas, outros lugares. Ele já está velho, né? Achei essa citação de D.L. Moody. Moisés passou 40 anos na casa de Faraó, se achando. Ele passou mais 40 anos no deserto de Midian, aprendendo que ele não era ninguém. E então ele viveu seus últimos 40 anos provando o que Deus faz com quem não se acha. Isso é lindo. Eu lembro de um senhor que, mesmo aposentando do ministério, e de fato com a idade avançada, mais debilitado e com menos recurso físico do que antes, mesmo assim, eu como um jovem, ele investiu na minha vida. Ele era o pastor da igreja onde meu pai assumiu em 1994, e ele era o pastor imediatamente antes dele. Pastor Anderson foi o nome dele. Aquela igreja era pequena e não tínhamos muitos jovens, eu não tinha amigos dentro daquela igreja. Tinha alguns adolescentes que estavam chegando depois de mim, eu era um dos únicos, mas não por isso
que pastor Anderson não viu a importância de investir na minha vida. E como ao refletir, ao olhar para trás, eu fico pensando, agradecido pelo exemplo de fidelidade e apoio que ele foi, não só para aquela igreja pequena, mas também para meu pai e também para mim. Uns 13 anos depois, quando estávamos preparando para vir para o Brasil, ele foi com sua esposa uma das primeiras pessoas a nos mandar uma mensagem dizendo: eu e minha esposa queremos participar no seu sustento. E por uns 10 anos, eles mandaram $16 por mês. Esses $16, ainda mais nos anos 2009 e 2010, era muito pouco daquilo que era necessitado. Mas era um sacrifício que eles fizeram por amor. Glória a Deus por irmãos como pastor Anderson. Um dos nossos jovens, na semana passada, no primeiro aula de novos membros, um dos nossos jovens confessou que uma das primeiras coisas que chamou a atenção dele e depois prendeu ele, um tempo depois que ele se converteu também, ele citou o nome de 2 irmãos, eu não sei se eu posso dizer mais velhos, da nossa congregação, cuja vida ele estava olhando mesmo sem falar nada com eles. Ele citou o nome desses 2. Que ele estava olhando e admirando e pensando consigo mesmo: talvez eu chego a ser um velhinho assim como eles são. Será que chegando à terceira idade, não podemos seguir o exemplo de Moisés? Irmãos, a igreja precisa de fortes exemplos de pessoas que, apesar das suas falhas e fraquezas ao longo da vida, têm se permanecido fiéis, firmes. Eu preciso ver este exemplo. Nós todos precisamos ter este exemplo. Vocês talvez não percebem o quão importante é, mas o seu exemplo nos encoraja, nos fortalece. A sua fidelidade de provar ao Senhor é um exemplo que nós admiramos para a glória de Cristo, pois Cristo está usando isso em nossas vidas. Será que podemos valorizar os últimos anos das nossas vidas como anos frutíficos da nossa vida e o nosso andar com Cristo? Homens e mulheres fiéis, mostrando o caminho para uma próxima geração que já vai ter que assumir. Irmãos, não se desliguem. Não caem em descanso, sejam bons exemplos. Como também admiramos a disposição de Moisés agora neste versículo. Isto é, número 1. Número 2, Deus supera a força do inferno. Agora, temos muitas outras coisas que poderíamos dizer ao respeito, mas olhamos este cenário, esta cena no final de versículos 10 a 13. E então estamos vendo uma briga espiritual a abrir diante dos nossos olhos. Moisés tem que mostrar um sinal para provar que ele pode falar, ele tem capacidade de falar. Agora, observamos que o bordão está nas mãos de Arão, a vara de Moisés agora está nas mãos de Arão. E,
aconteceu deveria ter chocado. Arão joga sua vara no chão, vira aquela serpente, como aconteceu em capítulo 3 e capítulo 4, E os magos do Egito, por suas artes ocultas, pelo poder dos demônios, copiaram a cena, todos eles jogando também as suas varas no chão. E as mesmas coisas acontecendo com eles. Não devemos nos enganar, eles fizeram isso pelo poder do diabo. Uma coisa que nós percebemos é que Satanás não tem uma ideia original, e também olhamos para esta cena e percebemos que Satanás também não sabe do futuro. Se ele soubesse que a serpente de Arão iria engolir as serpentes deles, eu acho que ele teria pensado duas vezes antes de mandar ou virar os outros em serpentes também, porque pense numa vergonha. É uma cena assim que eu penso, assim, ver aquela serpente engordando, aquela coisa assim, ficando cada vez maior, dá um nojo, um pouco de curiosidade também, mas só um pouco. O que acontece aqui é uma vergonha total para Satanás. Faraó e seus encantadores vão ver seus serpentes sendo absorvidos, suas serpentes sendo absorvidas pelas serpentes de Moisés. Porque há um só Deus soberano, um só Criador. Há um único que merece ser adorado. Agora, terminando hoje, alguns pensamentos sobre este ponto. Percebemos a soberania de Deus sobre Satanás. Satanás tem que submeter a Deus. Por isso que nós podemos nos alegrar em Romanos 8, como nós fizemos ao refletir sobre este capítulo na ceia hoje. Não há poder superior a Deus que pode tirar a gente das suas mãos. Deus pode dizer: não há mais condenação, não porque somos fortes para nos pegar, mas porque Ele é forte para nos segurar. Ele é quem tem o poder. Satanás tem que submeter a Deus. Jesus provou disso quando ele foi tentado, Mateus 4. Talvez vocês queiram anotar isso, olhar depois. Número 2 aqui, Satanás também tem que agir segundo os propósitos de Deus. Deus foi quem permitiu que aquelas varas virassem também outras serpentes, porque Ele queria provar para Moisés e para Faraó que não há arte mágica que existe superior ao poder de Deus. Jó tivera que aprender esta lição dura também. Toda a história do livro de Jó conta esta lição, mas no início é muito forte. Quando nós observamos e lemos no início, onde Satanás tem que pedir permissão a Deus para agir na vida de Jó. Satanás tem que agir segundo os propósitos de Deus. Número 3, quem não é filho de Deus pertence ao seu pai. Colossenses 1:13 diz que nós que conhecemos a Cristo fomos transportados do reino da morte para o reino da luz. Efésios 2:1-3 também diz que nós somos mortos em nossos delitos e pecados, e que nesta condição servimos o principado do ar. Ele é nosso mestre. Até que nós conhecemos a Cristo. Se você está aqui hoje sem Cristo, então seu Pai não é Deus Pai. A você e nós rogamos, seja reconciliado a Deus.
Número 4, então, para terminar hoje, vocês podem abrir suas Bíblias em 1 João. Anotamos também que a Bíblia nos assegura que quem tem o Filho tem a vida eterna. 1 João capítulo 5. Se você quer achar, então procura o livro de Apocalipse no final e volta pelo menos 1 ou 2 páginas na minha Bíblia. É uma página só para achar 1 João 5. Só quero destacar alguns versículos com os irmãos. Olha primeiro o versículo 4 que diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, Filho de Deus? Isso é aquela questão de Colossenses 1:13, de sermos transportados para um novo reino, o reino da luz. João é ainda mais explícito, verso 11. 1 João 5:11, onde ele diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Será que devemos ficar assustados com aparições? Ou achar que podemos, talvez, uma vez que conhecemos a Cristo, sermos possuídos? Demônios têm poder sobre nós. A Bíblia nos assegura que não tem poder sobre nós. 1 João 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. De vez em quando somos assustados com o sonho de alguém ou a experiência de outro, mas o João quer nos assegurar que podemos lembrar da vara gorda de Moisés e saber que o poder que está em nós é o poder que venceu o mundo. Agora, se você não está em Cristo, a história não é tão boa. Aliás, você não somente sofre sob o poder de Satanás, e a ira de Deus permanece sobre sua vida. O que espera para você depois é só mais morte e destruição. Uma das lições ao olhar aquela cena do poderoso faraó ali, vendo as varas dos seus magos sendo engolidos pela serpente que é de Deus, é que a gente lembra que somos protegidos por este mesmo poder, amados. E o poder de Deus atuando naquele dia na sala de Faraó é o poder que protege a gente. Moisés não precisava mostrar que em si mesmo ele tinha esse poder. Ele não precisava fazer alguma coisa a mais, não conseguia fazer uma serpente e engolir os outros. Mas Moisés pode ir até Faraó, falar o que ele tem que falar, fazer o que ele tem que fazer, sabendo que o resultado que vai vir disso tudo vem de Deus, não vem dele mesmo. Ele era o mensageiro, e o seu papel? Fidelidade
crer. Agora, já estouramos o nosso horário. Só alguns pensamentos aqui para concluir. Eu espero que você vai confiar neste Deus Todo-Poderoso. Você não vai achar poder maior neste mundo. E hoje mesmo Ele pode ser seu Salvador. Você pode conhecer Ele e ser chamado filho dele. Nós imploramos a você, venha você mesmo a Cristo hoje. Eu quero falar com você sobre a condição da sua alma. Quero que você tenha certeza daquilo que a Bíblia diz ao respeito de você mesmo. Convido você a me procurar logo que nós terminamos aqui. Número 2, amados, vamos seguir a Cristo. Vamos seguir a Cristo não por conta dos sentimentos que temos, mas por quem Ele é. Vamos lembrar quem Ele é e então viver para Ele com abandono. Pare de tentar viver por uma lei. Você não vai conseguir realizar a alegria do Evangelho buscando ver quantas vezes você pode e quantas vezes você não pode. Veja Cristo e a glória dele. E porque Ele primeiro nos amou, então, vamos nos entregar a Ele completamente. E como Moisés está começando a aprender, possamos ser fiéis ao Senhor até o fim da nossa vida, ou até que Ele voltar. Amém? Vamos nos colocar em pé. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.